toda a nossa comunidade. Primeiramente, como o Rui mencionou, estão ouvindo bem? Tá, Com certeza. tá bem? Como o Rui mencionou, essa lei da nacionalidade, no que tange a parte dos netos, quando eu comecei a minha campanha, foi um dos compromissos de campanha de propor alteração para que fosse aprimorada essa lei, porque na última alteração houve uma grande modificação, onde a nacionalidade por neto ela passou a ser por atribuição. Antigamente era por naturalização, mas não haviam requisitos que hoje que depois passaram a exigir, que são os vínculos com a comunidade portuguesa. Foi um vínculo que acabou por dificultar para as pessoas, porque nem sempre conseguia-se provar esse vínculo com a comunidade. Até porque é um vínculo totalmente subjetivo. Uns conservadores entendiam que sim, que havia sido demonstrado o vínculo por alguns documentos que o requerente apresentava, e outros entendiam que não eram suficientes e acabavam por não aprovar. Então, o que buscou-se com essa alteração? Que houvesse um critério objetivo, como era anteriormente com a documentação que era apresentada, mas que houvesse um critério objetivo. E conversando no grupo parlamentar, inicialmente houve uma resistência muito grande, porque aqui em Portugal todos achavam que estava correndo muito bem a lei da nacionalidade nessa questão dos netos. E aí eu expliquei que não, que haviam essas questões. Depois de muita conversa, eles acabaram por aceitar que fosse elaborada uma proposta nesse artigo que cuida da parte dos netos, a atribuição da nacionalidade por netos. E até porque foi aproveitada, né? Fomos de carona numa alteração que trazia benefícios para as pessoas nascidas em Portugal, os menores nascidos em Portugal, também tem a questão das pessoas nascidas nas ex-colônias. Então, nós acabamos conseguindo propor essa alteração dentro dessas duas outras alterações, que era a proposta de 118 e 117, se não me engano. E aí foi proposta foi incluída essa parte dos netos, entre outros aprimoramentos. Foi em julho para votação essa lei, seria a nona alteração à lei da nacionalidade, da lei 37/81, e foi aprovada no plenário, e posteriormente foi encaminhada para o presidente da República para que fosse promulgada essa lei ou fosse vetada. E de uma forma até incompreensível, acabou sendo vetada em agosto. Esse veto veio em agosto, e ele vetou exatamente em dois, no artigo 3º, em dois, no número 4 e número 5, que diziam respeito à questão do casamento, né, que não tinha nada a ver com a parte dos netos, era a aquisição pelo casamento, onde era dispensado o requisito de vínculo com a comunidade e do prazo, perdão, para aquisição pelo casamento, que era de 3 anos, haveria uma dispensa caso esse casal tivesse um filho com a nacionalidade portuguesa. Então, ele entendeu que era injusto com os casais que não tinham filhos. E, na realidade, esse artigo já havia sido promulgado pelo próprio presidente em 2018. Então, isso já estava em vigor, essa parte. Então, nós não compreendemos, mas, enfim, respeitamos o ponto de vista, e foi devolvido o diploma para que fosse reponderado, nós chamamos aqui a reponderação do diploma. E aí foi feito depois uma reunião com os outros grupos parlamentares e chegou-se
ao texto final, onde optou-se por eliminar esses dois números, o 4 e o 5, onde os dois tratavam dessa questão dos filhos, dos casais que tivessem filhos e haveria esse benefício. E hoje temos uma boa notícia que foi aprovada em plenário. Houve uma votação contrária por alguns partidos, né? Eu até referi já isso no meu Facebook, mas felizmente a maioria aprovou, até porque é um grande avanço para a nacionalidade portuguesa, demonstra que Portugal reconhece seus cidadãos e valoriza seus cidadãos, também regulariza muitas situações de pessoas que residem cá em Portugal e não têm nacionalidade ainda. Então, ela traz justiça e aprimora a lei da nacionalidade. No seu ponto de vista, a lei da nacionalidade, qual é os destaques que o deputado poderia elencar, os grandes destaques da lei da nacionalidade, tirando esses que foram, obviamente, sujeitos a um veto presidencial? Olha, eu acho que o principal seria para os menores nascidos aqui no território português. Acho que esse é o principal. Que segundo a ONU, o imigrante é considerado a partir de 1 ano de residência num país que não seja o país de origem dessa pessoa. Que ela vai com intenção de migrar. Então, esse 1 ano que é o parâmetro. Então, reduziu-se para 1 ano, o que fica muito confortável para muitas pessoas que residem aqui em Portugal. E também tem um universo de pessoas que encontram essa situação e eu acho que isso é importante porque resgata a dignidade dessas pessoas, que elas ficavam aqui numa situação que não como se fossem pessoas excluídas mesmo da sociedade. Isso aí traz essas pessoas para a luz da sociedade. E esse, no meu ponto de vista, foi o ponto principal, porque ele equilibra o jus solis com o jus sanguinis, né, que são os dois critérios utilizados aqui no caso da lei da nacionalidade. Ele traz equilíbrio para a parte também dos netos, que é o jus solis, e nessa questão dos menores nascidos em Portugal. Enfim, ela é mais um avanço, né? E como já disse anteriormente, ela demonstra que Portugal valoriza seus cidadãos, valoriza as pessoas que vivem aqui e lutam por esse país. Deixa eu fazer outra questão. Os efeitos da lei da nacionalidade, eles têm foro retroativo, ou seja, eles serão aceitos para processos agora em curso ou não? Não, agora, depois de aprovada, ela vai para a publicação e é encaminhada para o presidente da República ele vai reanalisar esse documento, provavelmente deve promulgar, porque foi os dois números que ele apontou foram eliminados, então existe aí uma possibilidade muito grande de que seja promulgado. E aí, após isso, vai para a regulamentação do documento, e a própria lei diz que o governo tem até 90 dias para fazer a regulamentação do diploma. E após isso, aí sim que as pessoas podem ingressar com as ações, com os requerimentos, nessa nova modalidade que o vínculo que agora é exigido para os netos é o simples fato de demonstrar o conhecimento suficiente da língua portuguesa. Uhum. Dentro desta... Os países, até na regulamentação, nós temos conversado com a Secretaria de Justiça para que na regulamentação que seja considerado que nos países de língua portuguesa esse vínculo ele já é presumido. Deixa eu perguntar uma coisa. Há pouco o deputado Paulo Fernandes disse que houve partidos que votaram contra. Quais as razões, no seu ponto de vista, para esse voto contra? Foi um voto político ou é um voto contra
Eu não ia dizer contra os imigrantes, mas contra aqueles que querem obter a cidadania portuguesa. Qual foi a justificativa? Pelo que eu pude perceber, até pelos discursos hoje de abertura, as declarações iniciais no plenário, existe uma grande resistência de conceder nacionalidade para essas pessoas que vêm a Portugal para viver, os imigrantes, e então eles têm uma grande preocupação que isso daí abra muito a, as portas de Portugal para a imigração, e o que não é meu entendimento, porque se a pessoa vem para Portugal como imigrante, ela busca melhoria de vida, e se ela busca de forma lícita, isso daí é importante para o país, até porque precisa de pessoas para contribuir aqui na Previdência, para ter uma poupança nacional. São pessoas que vêm com a intenção de trabalhar. Agora, é lógico, sempre existem outros casos de imigração ilegal, que pessoas que não têm a mesma intenção, mas esses são casos que não cabe a nós julgarmos. Aí as próprias autoridades judiciais que têm que fazer esse tipo de julgamento. Mas a gente percebe que existe uma grande resistência por parte desses partidos, eu diria, os partidos mais à direita, né? Tanto centro-direita como direita mais à extrema, que foram todos os partidos que votaram contra a lei da nacionalidade. Não fazendo nenhum tipo de alusão à ideologia política, enfim, Claro. todos estão ali para defender os interesses de Portugal, mas é uma tendência de um certo protecionismo, e a gente percebe um certo movimento de xenofobia aqui em Portugal. Pode haver alguma relação, populismo também, tem uma onda de populismo, e isso daí acaba contaminando as pessoas, pode ter influenciado nessa votação, porque até partidos que não tinham essa característica acabaram assumindo essa postura. Nós estabelecemos um teto para esta conferência, para não abusarmos do horário. Obviamente que estas 4 horas de diferença fazem sempre algum transtorno, principalmente para quem está avançado 4 horas. Portanto, eu estabeleci aqui, para fecharmos esta conferência às 19h10, pelo que eu coloco à disposição de todos os participantes. Se quiserem colocar perguntas, por favor, façam no chat, que está do seu lado direito, possam fazer as perguntas, mas eu gostaria de voltar a essa resistência, perguntando ao deputado Paulo Porto se por acaso tem havido assim movimentos, tem havido alguma complicação com imigrantes ilegais. O que tem havido aqui em Portugal é alguma imigração ilegal que vem pela costa do Algarve. Recentemente, inclusive, foram presos alguns imigrantes ilegais, foram detidos, e até esses dias fugiram da detenção. Então existe ali uma certa problemática nesse sentido da imigração ilegal pela costa ali do Algarve. E no geral, a imigração aqui, logicamente, aqui em Portugal acontece, por ser um país europeu, um país que tem qualidade de vida. As pessoas buscam Portugal para melhoria de vida, mas não temos assim problemas muito sérios dessas pessoas que vêm imigrar de forma ilegal. A maioria das pessoas que a gente tem conhecimento, elas buscam realmente o que eu havia dito, elas buscam uma melhoria de vida, buscam trabalho, e então não vemos assim uma questão muito problemática nesse sentido. O Marcos Magalhães, que está connosco aqui nesta videoconferência, ele diz que primeiramente agradece pelo seu trabalho para conseguir esse benefício para os netos, e muitas pessoas serão beneficiadas com isso. Ele tem algumas questões que eu vou transmitir aqui. A primeira é se o deputado acredita que essa mudança entrará em vigor antes do fim do ano
Na sequência, ele pergunta e se acredita que haverá mudança na exigência de documentos para netos portugueses. Ele tem uma outra questão, mas estas duas eu colocaria já para o deputado. Eu acredito, em relação ao tempo, que ou no final até o final do ano já passe a vigorar, ou logo no início de janeiro, pelo tempo que a gente estima, né? Porque essa regulamentação é um pouquinho trabalhosa, porque são vários detalhes, né, que não podem passar desapercebidos, até para trazer mais segurança jurídica. Em relação à documentação que foi perguntado, a documentação deve ser a mesma, a documentação básica, e caso não seja aceita essa consideração de que as pessoas oriundas de países de língua portuguesa seja presumida essa ligação, provavelmente eles peçam um diploma escolar, um histórico escolar, como é feito para demonstração atual. Ainda o mesmo o nosso amigo, que nos faz agora as duas últimas perguntas dele, que são telegráficas, que é assim, para brasileiros que não concluíram o ensino médio por qualquer motivo, como seria a comprovação da proficiência na língua portuguesa? E o simples facto de nascer no Brasil já é suficiente? Essa a nossa agora a segunda luta vai ser exatamente essa, para que seja aceita esse argumento de que a pessoa vinda de um país de língua portuguesa, logicamente que ela fala a língua portuguesa. Claro. E isso aí eu acho que deve ser aceito, porque tem, se não me engano, o artigo 10º, número 9, uma coisa assim. Ele diz que, no caso da naturalização, é aceita essa questão da pessoa vir de um país de língua portuguesa. Então, eu pedi até por analogia que fosse considerado esse mesmo artigo para os netos. Uhum. E a prova depois para aferição, se a pessoa, caso não passe, normalmente eles costumam aceitar uma prova que a pessoa faça, uma prova de proficiência junto ao MEC, essa prova de proficiência em língua portuguesa. Muito bem, temos agora o Fábio, que nos pergunta o seguinte: deputado, o senhor acredita que os processos relativamente a netos continuarão concentrados em Lisboa ou irão passar a ser distribuídos por todas as conservatórias que já analisam processos de filhos de portugueses? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o ideal seria descentralizar porque o critério é muito mais simples, é um critério como se fosse para filho, porque é só apresentar a documentação e provar a ligação. Mas eu acredito que esses processos sejam direcionados para Lisboa a princípio. Vai ser concentrado. Porque ainda tem a questão que tem algumas questões alguns detalhes que seriam a checagem dessa documentação, que é uma documentação mais antiga dos avós, né? São emitidas pelos arquivos centrais. Isso aí requer uma checagem, uma verificação mais aprofundada. Então, por isso eu acredito que seja Lisboa mais capacitada por hora a fazer esse tipo de processo. A Patrícia fala o seguinte: o que dizer dos lusodescendentes, ou seja, brasileiros filhos de portugueses, que são cidadãos portugueses, que têm a cidadania e sofrem discriminação nas entrevistas de emprego por conta da pronúncia brasileira, do sotaque? É complicado, porque eu não veria como um preconceito. Eu vejo que eu passo por isso, porque eu sou o único deputado que tem sotaque brasileiro no parlamento. Eles olham com as pessoas olham com uma certa, assim, uma desconfiança, alguma coisa assim, do novo, né? Aquela coisa do novo, que tem muitas pessoas chegando e devem pensar, olha, agora tem até um deputado que fala português com sotaque do Brasil e tal.
Mas eu não vejo por esse aspecto de preconceito, eu vejo mais com um certo receio de que estão chegando mais pessoas para buscar emprego, para ocupar vagas nas escolas. E existem essas pessoas que pensam dessa forma. Infelizmente, são pessoas que têm esse preconceito, mas não seria um preconceito de forma negativa, é mais de preocupação do que dessa forma de De discriminação. desconfiança, seria isso? Eu acho que é mais Mais uma uma questão de desconfiança, desconfiança. mais uma preocupação e desconfiança do que a própria discriminação de preconceito, de racismo, E, alguma coisa do gênero. isso vai ao encontro do que a Isabel e o Valtinho, que estão aqui connosco, que eles dizem que têm ouvido que o grande aumento de brasileiros residindo e trabalhando em Portugal está causando algum movimento por parte dos portugueses de preconceito. Isso procede? Aliás, vocês acho que já respondeu isso, que não é um preconceito em termos de um preconceito com P grande, mas sim uma desconfiança, não é? Sim, eu digo assim, lógico, não posso dizer que não existe preconceito. Existem pessoas preconceituosas aqui, como existe no Em qualquer Brasil, lugar do mundo, na claro. Espanha, em outros países. Mas não é uma coisa ostensiva, não é uma coisa, existe uma preocupação até de não haver nenhum tipo de discriminação nas entidades, no comércio, enfim. Tem até muitos funcionários que são brasileiros, são contratados para atendimento, porque eles dão até preferência para os brasileiros para atendimento, Isso. porque muitos vêm para cá já com uma certa especialização e alguma expertise nessa área do comércio e do atendimento. Os call centers aqui já tem muitos brasileiros nos call centers, que é uma coisa que a gente não imaginaria há um tempo atrás, né? Uhum. Existe aquela coisa da proteção da forma que se fala, enfim. Mas, como eu disse, lógico que existem pessoas preconceituosas, existe muita xenofobia aqui em Portugal, e existem também pessoas que pregam isso, né? Infelizmente. Existem até no parlamento pessoas que pregam esse populismo, e é muito complicado essa questão, porque acaba estimulando algumas coisas negativas na sociedade. Exatamente. O Fábio diz que os processos de nacionalidade nos últimos anos passaram a ter seus prazos de aprovação muito longos. Ele pergunta se o deputado sabe se existe algum trabalho das conservatórias para mudar essa realidade. Olha, o grande problema seria a quantidade de funcionários e a quantidade de processos que entram de nacionalidade. Então, é uma coisa natural. Mesmo com o número de funcionários, eles têm que dar conta de uma quantidade imensa de processos. E como não existem muitos concursos previstos, posso dizer até que ultimamente não tem havido concursos para essa área. Então, cada vez mais faltam funcionários e tem uma questão muito forte aqui em Portugal, que é a questão sindical, que existe muita força dos sindicatos nesse sentido, que não permitem que as pessoas trabalhem se não for em determinadas circunstâncias. Mesmo na função pública existe isso aqui, e isso aí acaba deixando desguarnecidas as pessoas, os outros funcionários que estão impostos com com um menor número de pessoas para o trabalho. E principalmente nas conservatórias de Lisboa, onde são concentrados vários processos, a gente pode verificar até pelo tamanho do prédio que é feita a triagem, que é feito o atendimento, e a quantidade de funcionários que tem ali, e a quantidade de processos que chegam ali, a gente até começa a pensar que seria até humanamente impossível dar conta de tudo aquilo, e eles acabam até conseguindo dar conta dessa quantidade de processos,
mas o que tem buscado, que as conservatórias e o IRN têm buscado é tentar dividir até para algumas conservatórias que têm menos trabalho, eles acabam distribuindo os processos até de filho para essas conservatórias para que haja um atendimento mais ágil para essas nacionalidades. Mas a média, o prazo tem sido para casamento em média 2 anos e netos também 2 anos, 2 anos e meio, enfim, tem sido este o prazo pelo volume de trabalho e quantidade de funcionários. Demora 2 anos para... O jornalista Adão Geral pergunta se o deputado acredita que somente o facto de uma possível onda de pedidos de cidadania portuguesa terá sido o fator principal para que os partidos de direita ou de extrema-direita portugueses tenham votado contrariamente ao projeto, ou pode haver uma certa rechaça com relação ao facilitar a abertura dessas concessões? Perdão, o início, o que o Rui falou, interrompeu a minha ligação aqui. O Adão pergunta se o senhor acredita que somente o facto de uma possível onda de pedidos de cidadania foi o fator principal para que os partidos de direita e de extrema-direita tenham votado contrariamente ao projeto. Eu percebi que a motivação dos partidos de mais à direita, tenham essa opção que eles fizeram por votar contra a lei da nacionalidade, foi exatamente a questão do jus solis. Não foi nem a parte dos netos. Eles até questionaram que alguns falaram que já estava bom, que não precisaria mudar, e, enfim. Mas o ponto mesmo que eu acho que foi crucial foi a questão dos filhos de imigrantes que nascem aqui em Portugal. E porque eles questionam, dizem que as pessoas podem sejam legais ou ilegais, mas que estejam em Portugal há mais de 1 ano. Então, independente do título de residência, ou seja, se estejam aqui de forma legal ou não, o filho tem direito à nacionalidade após a permanência dos pais por mais de 1 ano. Mais de 1 ano. Então, isso aí que foi a maioria dos discursos foi nesse sentido. Né? Um eventual a prevenção do facilitismo. Né? Exatamente. Tenho aqui uma outra pergunta que não tem, enfim, a pessoa, diz só iPhone, então eu cumprimento o iPhone com um grande abraço, desejo de boa noite, então vamos lá, o que é que o iPhone nos fala? Ele fala que eu já perguntei, mas que ele gostaria de saber, ele, o iPhone, que gostaria de continuar na linha de pergunta, que é o seguinte: no caso de quando a lei já estiver em vigor, ela poderá ser aproveitada em processos anteriores a ela, ou o princípio do tempus regi actum vai impedir? É que este princípio é muito forte na aplicação das leis da nacionalidade. É certo ou não? Sim, verdade. Só aqueles processos que entrarem já de uma forma mais simples, os processos que entrarem na vigência da nova lei é que tramitarão dessa forma. Os anteriores continuam até o final da forma que era a lei anterior. Muito bem, o Marcos volta a perguntar qual a melhor maneira de saber quando a lei entra em vigor? Vai haver a publicação, depois temos que aguardar a promulgação e depois vai ser publicada também a regulamentação. Então, em determinado dia, haverá no Diário da República dizendo que vai ser publicada a regulamentação da não alteração da lei da nacionalidade. Muito bem, eu acho que temos aqui... Pelo Diário da República. Exatamente. Acho que agora temos aqui a última questão, que é o José Carlos, que ele fala o seguinte: sou filho de português, estava com meus documentos em ordem, porém, na certidão de nascimento do meu pai não aparece o nome do meu avô. No consulado em Santos disseram que tenho que retirar o nome do meu avô. Isso procede? Pergunta do José Carlos. Na certidão de nascimento... Oi? Na certidão de nascimento do pai dele não aparece o nome do avô. No consulado de Santos disseram que tenho que retirar o nome do meu avô e isso procede? Ele pergunta.
Provavelmente eles estão pedindo uma retificação que é difícil a gente falar no caso concreto, porque não tem como analisar. Mas provavelmente deve haver necessidade de fazer uma retificação civil desse assento para que possa o processo tramitar Militar. de forma regular. Provavelmente um erro de nome ou o nome, a certidão brasileira não bate com a certidão portuguesa, então, nesses casos, normalmente tem que fazer a retificação de assento civil. Muito bem. Eu não sei se No Brasil, né? não sei se o deputado Paulo Fernandes gostaria de acrescentar alguma coisa em relação à lei da nacionalidade, que eu acho que estamos em fase decrescente para encerrarmos este ponto e passarmos para o próximo. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa, de ter sublinhar mais alguma coisa em termos da lei da nacionalidade? Basicamente, falamos de quase tudo, mas que esse detalhe é importante que após a publicação vamos aguardar a promulgação na lei diz que até 90 dias o governo tem para fazer a regulamentação. Então, quando chegar o prazo final, provavelmente vai ser utilizado até o final dos 90 dias, e aí sim que vai ser publicada essa regulamentação, aí as pessoas podem ingressar nesse novo procedimento que vai dispensar a prova de vínculo com a comunidade nacional, sendo apenas exigida a documentação básica, que é a não condenação criminal, seria aquela certidão criminal, no caso do Brasil, que é expedida no site da Polícia Federal, de antecedentes criminais, e mais a documentação básica, do comprovativo dos avós da pessoa, a própria pessoa, aquela certidão por fotocópia do livro apostilada, né? Os documentos brasileiros têm que ser apostilados para o documento de identificação da pessoa. Então, é aquela documentação básica, mas isso só a partir quando for publicada essa a regulamentação. Muito bem, chegamos ao final deste ponto dos efeitos da lei da nacionalidade. Informo de todos que esta gravação vai ser publicada na página do Facebook, vai estar disponível na página do Facebook da Casa de Portugal de São Carlos. E eu agora passaria para um outro tema, um tema que nos faz alguma confusão. A atribuição de verbas na área do associativismo da diáspora, ele se apresenta com portas praticamente com cadeado, ou seja, você vai para um lado, pedem uma coisa, vai para o outro, pedem outra. É uma rede de burocracia que as associações têm que lutar, muitas vezes até contra o tempo, porque elas têm as suas próprias iniciativas, têm a sua própria dinâmica e acabam por se cansar e não pedir, pelo menos, alguns apoios. O que é que se pode fazer nesta área para desburocratizar essa atribuição de verbas? Esses apoios, realmente, eles inicialmente, antes dessa lei que está em vigor, eles eram muito mais simples. Era feito um projeto, esse projeto era encaminhado aqui para Portugal e aqui para as comunidades portuguesas e a Secretaria de Estado e o Ministério dos Negócios Estrangeiros fazia análise desse processo e era concedido ou não. Essas candidaturas eram aprovadas ou não. Depois houve uma alteração para buscar mais transparência desses pedidos, só que acabou por burocratizar o processo. Isso daí eu posso dizer com segurança porque quando eu estava no Brasil, nós chegamos a pleitear alguns pedidos pela provedoria, quando eu fui provedor, e realmente os documentos eram muitos, a lista era uma lista até um pouco confusa, até porque alguns documentos têm um nome aqui em Portugal e no Brasil tem outro nome, enfim. Isso aí causava muita confusão.
e aí muitas associações não tiveram seus pedidos contemplados, e agora, com essa dificuldade que foi constatada, a Secretaria de Estado agora fez um pedido para que fosse alterada essa legislação, e já foi aprovada essa alteração da legislação, simplificou o procedimento, porque às vezes a própria associação mandava a documentação e não sabia nem que estava faltando um documento, não era comunicada dessa falta de documento, e o processo era indeferido de plano, mas já depois de alguns meses, né? E sequer dava oportunidade para a associação apresentar o documento faltante. E agora isso aí foi alterado. Assim que for detectado qualquer falta de documento, esse documento vai ser informado para a associação que esse documento falta, e o processo vai seguir regularmente, depois vai para avaliação, para ver se isso daí vai adiante ou não, se esse processo que ingressou vai adiante ou não. Logicamente que agora com critérios também mais objetivos, com uma avaliação mais criteriosa, sempre criteriosa, mas de forma mais objetiva. Então, eu acredito que agora vai facilitar bastante para as associações, vai desburocratizar esse procedimento. Agora, já com esse prazo que já está a correr aí para os pedidos. Muito bem, voltando um pouco, eu gosto destas videoconferências porque elas são um pouco dinâmicas, elas são dinâmicas, né? A gente vai à frente com um tema, mas depois volta atrás. Então, a Ana Cláudia Simão, ela pergunta em relação ao tema da lei da nacionalidade. Senhor deputado, corremos o risco de uma longa espera para que a regulamentação seja feita, como aconteceu na última alteração? Eu acredito que não, porque já havia um movimento para a regulamentação quando houve o veto. Então já estava em andamento, até porque nós, como deputados, podemos pedir esclarecimentos e podemos até cobrar para saber como é que está o andamento, e quando eu fui verificar já estava sendo trabalhada a regulamentação quando foi devolvido o diploma com aquele veto político do presidente da República, né? Então, eu acredito que não deva demorar. Esse prazo que eu disse, ele é realista. Eu acredito que até o final do ano, no mais tardar início de janeiro, deva ocorrer essa regulamentação. Muito bem, vamos então agora passar para o último tema. É um tema quente, porque há várias notícias aqui no Brasil que estão dando conta dele, que é o problema dos trabalhadores consulares no Brasil. Um problema de pagamentos, um problema que acho que já se arrasta. Eu acho que é um problema que vem de 2013, se não estou em erro, de um anterior governo, do governo, creio eu, que de Pedro Passos Coelho, como primeiro-ministro, que os trabalhadores consulares recebem em euros, convertidos para reais, mas que esse valor não é acompanhado pela cotação. Ou seja, em 2013 o governo disse, não, o euro que eu tenho que pagar a vocês é 2,63, vamos supor, e vai ficar assim para o resto da vida, porque mesmo que o euro passe a valer 6 reais, vocês vão continuar a receber os dois. Este problema dos trabalhadores consulares aqui no Brasil, como é que está a decorrer? Por favor, me conta resumidamente esta história que está incomodando, obviamente está nos incomodando também, não é? Porque obviamente é um reflexo, digamos que a parte consular, ela representa Portugal. E se representa Portugal, temos aqui denegrir a imagem do nosso país. Então, conta-me um pouco essa história e qual é a situação que está neste momento, deputado. Na realidade, esse problema, que realmente é um grande problema, ele foi ocasionado em 2013, quando
num determinado momento, quando o real ele estava valorizado em relação ao euro, houve uma opção, agora não se sabe por quem, se foi alguém que negociou isso ou não, mas na ocasião realmente era o governo Passos Coelho, era do PSD, e até, se eu não me engano, o secretário de Estado era o José Cesário, que hoje é deputado, nosso colega, mas houve uma opção por alguém, hoje ninguém sabe dizer quem, de que fosse fixado o valor do salário dos trabalhadores do Brasil, todo o Brasil, em reais. E na ocasião o euro estava cotado a 2,68, se eu não me engano. E aí foi fixado, todos os salários foram fixados nesses patamares. Acontece que depois de alguns anos o euro começou a se valorizar, o real começou a ser desvalorizado em relação ao euro, e os salários começaram a ficar, logicamente, defasados em relação ao que as pessoas recebiam, o que deveriam receber. Essa situação, desde o início, até quando eu estava em campanha, até o secretário de Estado era o José Luiz Carneiro, eu fui até o Ministério dos Negócios Estrangeiros, no prédio da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, para conversar com as pessoas responsáveis por essa questão, e foi verificado realmente essa situação que era verídica, que realmente o euro estava congelado naqueles patamares, e até então foram provocadas reuniões com o sindicato, entre o sindicato e entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, e desde aquela época vem ocorrendo reuniões com o sindicato, com a Secretaria de Estado, buscando uma solução para essa questão, porque existe alguns pareceres internos dos serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros que dizem que as decisões da Justiça brasileira apontam para que a pessoa que não possa receber em reais, e também o salário não possa ser fixado em reais, mas na realidade o salário pode ser fixado em euros, mas não pode ser pago em euros. Existe toda uma confusão nesse sentido. E aí os serviços se apegam nesses pareceres que foram dados na ocasião, e a Secretaria de Estado e nós também tentamos sensibilizar esses serviços para que, trazendo os pareceres até contrários, até com algumas decisões judiciais, dizendo que não pode, que realmente a pessoa pode receber em reais e o salário ser fixado em euros, para que não haja até uma redução real do salário, que foi o que aconteceu. E tudo isso está em negociação desde aquela época. Então, avança, depois houve a troca de ministro, e aí tem que passar toda essa questão para o novo ministro, para que isso daí seja viabilizado, e aí o processo demora, é um processo demorado, porque não é uma questão tão simples assim, porque existe esses pareceres internos que apontam para que não seja pago em euros. Só que o pagamento, depois de convertido, como foi feito numa ocasião, não é aceito atualmente pela legislação, segundo esse serviço. Então, ficamos nessa indecisão. Logicamente que a vontade da Secretaria de Estado é grande para que isso seja resolvido, a nossa vontade também é muito grande, só que, logicamente, o deputado tem um limite na sua atuação. Nós tentamos aproximar as partes, tentamos viabilizar e facilitar a comunicação, e até numa ocasião o sindicato nos procurou para fazermos uma reunião, e fizemos uma reunião já há algum tempo, e hoje mesmo de manhã nos reunimos com o Sindicato dos Trabalhadores para tratar novamente dessa questão.
eu posso dizer que está em negociação, está em andamento, a conversa não foi encerrada, e eu acho que é muito importante essa continuidade do diálogo, porque se houver uma postura muito taxativa de rompimento dessa comunicação, aí sim que realmente o problema fica mais difícil de ser resolvido. Eu acho que o diálogo é a solução e está em andamento esse diálogo. Não é por falta de vontade da Secretaria de Estado, isso eu posso garantir, e nem por falta de vontade dos deputados da imigração que têm trabalhado nesse sentido e tem havido uma preocupação muito grande, não só pelos deputados da imigração, como todos os deputados do parlamento têm estado atentos a essa questão. Logicamente, é uma questão muito complicada. Tenho muitos amigos que estão nessa situação no consulado. Sou totalmente solidário a eles e espero que isso aí seja resolvido o quanto antes. E digo novamente que é uma questão que extrapola até as nossas competências, né? Embora até as pessoas confundam, mas você é do partido do governo. Sim, somos do partido do governo, mas somos do parlamento. Nós representamos as pessoas, né? O cidadão. Estamos no parlamento, e não atuamos ali como governo, né? Embora sejamos do partido do governo. Então isso aí tem que ser separado, e essa nossa vontade existe de resolver, mas temos as nossas limitações. Vontade temos vontade de resolver, temos empenho, e o que depender de nós vai ser feito. Muito bem, eu aproveito aqui a videoconferência para agradecer à Tatiana Sousa, a nossa secretária da diretoria, e à Carla, a nossa presidente do Conselho do Conselho Deliberativo. A forma como elas organizaram, elas estão por trás, estão nos bastidores, elas ficaram nos bastidores para organizar isso. Muito obrigado, Tati, muito obrigado, Carla. Eu deixo aqui no chat um espaço para mais 2 ou 3 perguntas que queiram fazer em relação à lei da nacionalidade, enquanto eu faço uma outra pergunta ao nosso deputado. Círculo fora da Europa, deputado, quais foram e quais são os principais problemas que você tem enfrentado no exercício deste mandato? Novamente quando você falou, cortou a imagem. Eu estou perguntando, enquanto deputado pelo Círculo fora da Europa, quais foram os principais problemas que você se defrontou e defronta ainda dentro deste seu mandato? Quais são os grandes problemas? Onde é que está o funil? Onde é que afunila? Nossa maior preocupação hoje é a Venezuela e o problema dos nossos cidadãos na Venezuela, que vivem na Venezuela e que também vieram para Portugal em situações complicadíssimas, e da África do Sul também, que passa por uma crise muito grande. Nossa preocupação é muito, muito grande em relação a esses dois países da diáspora, e procuramos, na medida do possível, dar todo o apoio possível. O governo tem prestado assistência. Na Venezuela, eu mesmo fui visitar a Venezuela logo no início do mandato, para verificar em loco a situação que se encontrava na nossa comunidade, e realmente é muito complicada, não só da nossa comunidade, como o povo da Venezuela está passando por um momento muito difícil, em todos os aspectos, desde a crise política, econômica, enfim. E humanitária, né? Inclusive é humanitária. Exatamente. E agora com a Covid se agravou, né? Porque se já era complicada a crise na Venezuela, agora com essa crise sanitária ficou muito pior, mas muito pior mesmo. E também o governo acabou aproveitando dessa situação pandêmica e utilizou até as medidas de restrição, as medidas relativas ao Covid para que tivesse um controle maior sobre toda a população, e imprensa, enfim, todos os meios sofrem um controle mais ostensivo por parte do governo. E a África do Sul também temos uma população
até da nossa comunidade, população até envelhecida. Temos também pessoas em situação econômica muito difícil na Venezuela, porque na África do Sul, porque o país atravessa um momento muito difícil. E, enfim, tivemos até um problema com os voos para a Venezuela, não só esse problema humanitário e tão grave que passa a Venezuela, mas também os voos que foram bloqueados por conta, foram suspensos por 90 dias, numa altura que todos precisavam vir para Portugal e até outros voltar para resolver os problemas na Venezuela. Tivemos os voos bloqueados e foi um grande problema que nós tivemos aí durante essa gestão. Além desse momento pandêmico que é totalmente atípico, tivemos várias repatriações de pessoas que estavam a viajar e foram surpreendidas pela pandemia, voos suspensos, e, enfim, houve muita preocupação nesse sentido. Muito bem, vamos voltar novamente à lei da nacionalidade. O Danilo pergunta: deputado, com a simplificação do processo de pedido de nacionalidade para netos de portugueses por meio da remoção de critérios subjetivos, o senhor acredita que o andamento da fila dos processos deve se acelerar, mesmo que a conservatória não tenha incrementado recursos humanos? Olha, por incrível que pareça, embora eu acho que vai aumentar o número de processos, eu penso que o trabalho de checagem era muito grande, né? Porque existia ali várias fases para a checagem do processo, e agora com essa simplificação, né, do processo, eu acredito que deva agilizar o procedimento interno, embora o volume aumente. Então, é só mesmo chegando na altura para saber o que vai acontecer. Eu acredito que vai diminuir o prazo. Eu acredito que sim. Muito bem. Eu gostaria de perguntar o seguinte: neste momento, Covid-19, Portugal, viagens para Portugal, como é que está? Qual é o panorama neste momento para quem deseja viajar para Portugal em termos de tempos de pandemia? A recomendação é que as pessoas venham para Portugal se realmente tiverem um motivo para isso, porque com essa para turismo não é recomendado. Inclusive houve até uma restrição para que nos aeroportos não aceitassem as pessoas que viessem pelo simples motivo de turismo. Hoje já está um pouquinho mais amena essa situação, né? Essa situação já está mais abrandada, mas ainda existe essa recomendação que as pessoas venham se tiverem realmente fazer algum curso, algum trabalho, enfim, com uma motivação realmente justificável para a viagem. Porque, embora a gente perceba que a situação está melhor, mas tem muitos casos ainda de infecção aqui por conta da Covid. Tem dias que temos aí números altos, outros dias mais baixos, enfim, mas a situação está controlada, porém os números não são pequenos, temos que tomar muito cuidado e as medidas de contenção são levadas a sério aqui em Portugal. Enfim, nesse momento a recomendação é essa, que realmente as pessoas venham se realmente tiverem um motivo justificável para vir para cá. Muito bem, são 23 horas em Lisboa, certo? É isso? Estou certo com o horário? São 23 horas em Lisboa, nós atingimos neste momento 1 hora de videoconferência. Eu vou só dar mais 1 minuto para que alguém queira fazer a pergunta aqui no nosso chat, mas entretanto eu vou fazer a penúltima pergunta ao nosso deputado Paulo Porto. Você vai se recandidatar ou não? Olha, só o tempo dirá. Mas a vontade, existe a vontade de continuar esse trabalho? É um trabalho muito grande, né? Então, eu acredito que uma gestão pode ser que não dê para fazer tudo, mas é só o que eu disse, só o tempo dirá que se existe essa possibilidade ou não. Eu acho que só pelo andamento, verificando o andamento das coisas, o cumprimento das metas, né?
pelo menos até o momento, tenho cumprido os compromissos de campanha, e temos conseguido outras conquistas também dentro do nosso círculo eleitoral. Recentemente, agora, eu passei a integrar também a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que é muito importante para a nossa comunidade, porque as leis primeiro passam por lá, né? A elaboração das leis. Lógico que as outras comissões também têm iniciativas que passam por ali, mas essa comissão, a primeira comissão, é onde tramita a maior parte das leis. E ali, só para o Rui ter ideia, recentemente nós estamos fazendo um estudo sobre as eleições, né, como ocorreram as últimas eleições legislativas e as próprias eleições, as futuras eleições, e passou já na primeira comissão, logo no dia que eu entrei, uma alteração da lei eleitoral que está sob análise, e rapidamente já tínhamos algumas manifestações apresentadas para a nossa diáspora, e apresentamos essas manifestações, foram acatadas e já seguiram para uma análise mais aprofundada em relação a isso. Muito bem, temos aqui, então, essa é a importância. Temos aqui a última pergunta, para nós vai ser a última pergunta, são quase 11h03, que é do Fábio. Existe alguma previsão que as restrições para viagens de turismo a Portugal sejam retiradas até ao final deste ano? Olha, pelo andamento do controle que é feito aqui em Portugal, pelos trabalhos, eu acredito que sim, porque existe o controle. Eu acho que o grande segredo é a prevenção e também a testagem, né? Havendo essa testagem e a segurança de que nos voos que chegam as pessoas foram testadas e não tem o risco de infecção. Eu acho que a probabilidade de que isso aí seja flexibilizado é grande. Embora eu acho que sempre tenhamos que ter cuidado, porque ninguém sabe qual vai ser o encaminhamento dessa pandemia, né? Não sabemos como é que o que vai ser daqui para frente. Até é uma situação totalmente nova e cada dia aprendemos um pouco com ela, né? E as medidas são feitas em torno disso, do aprendizado diário. Claro. Em relação à pandemia. Agora sim, a última pergunta, eu peço desculpa, mas eu não vou aceitar mais perguntas, aliás, para dar uma pausa também ao deputado que está falando há 1 hora. A última é do nosso vice-presidente, o Paulo, vice-presidente da Casa de Portugal de São Carlos, que ele diz: como bombeiro voluntário por 18 anos, sempre me preocupa a calamidade que é o incêndio florestal. Como é que o deputado Paulo Porto vê a atuação do governo de Portugal relativamente ao combate aos incêndios e como a oposição em Portugal se comporta relativamente às críticas ao governo? Em relação aos incêndios, esse ano tivemos aí vários incêndios, mas não foi com a mesma intensidade que tivemos no ano passado, no verão do ano passado. Os meios temos mais meios de combate. Houve investimento muito grande por parte do governo dos meios e esse ano tivemos esse reflexo, até porque aquelas medidas de limpeza dos terrenos, enfim, tudo isso resultou e eu acredito que isso aí foi muito positivo. Agora, qual foi a outra pergunta que ele fez? Como é que a oposição portuguesa se comporta relativamente em termos de críticas, não é, ao próprio governo? Essa é uma pergunta difícil. Neste campo, mas é uma pergunta que está valendo. As críticas são constantes, porque normalmente a oposição tem que criticar para mostrar que está atenta e, enfim, mesmo às vezes não sendo justas as críticas, mas temos que ouvir e verificar se realmente procede ou não. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Na realidade, nós verificamos se procedem as críticas, até
as perguntas que são feitas para o governo, se existe se é procedente, se é justa essa reivindicação, e aí, com certeza, o governo tem tomado todas as medidas possíveis em relação a essas... Ele ouve, o governo de Portugal é um governo que ouve, né? O nosso primeiro-ministro é uma pessoa que ele é um líder, né? É uma pessoa que, nessa pandemia, ele provou que realmente é um grande líder, é uma pessoa que soube gerir essa crise toda e, ao mesmo tempo, ter essa figura de um grande líder, ele também sabe, como todo grande líder, sabe ouvir e sabe ponderar sobre as questões que são colocadas pela oposição. Existe um diálogo muito grande no parlamento, o debate é intenso, a conversa, entre aspas, né, a conversa é intensa lá dentro do plenário, e no final todos acabam se entendendo, porque o objetivo é só o bem da nação. Muito bem, estamos na reta final desta videoconferência, sobram ainda 3 minutos para encerrarmos esta videoconferência. Eu deixo esses 3 minutos para as considerações finais do deputado Paulo Porto em relação não só a esta videoconferência, como a qualquer outro sublinhado que queira dar a todos os nossos participantes, que são 22 neste momento. Eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança, que estamos passando por esse momento difícil, a humanidade passa por um momento sombrio por conta dessa pandemia, mas esse lado negativo também nos faz refletir e ponderar sobre as questões que realmente têm importância na nossa vida. E eu deixo aqui essa mensagem de esperança, de confiança nos nossos governantes, que estão visando sempre o melhor para o cidadão, para todos os portugueses, os luso-descendentes, olham por todos. Existe uma preocupação muito grande também em relação à diáspora, do que estão passando na diáspora, e enfim, existe existe essa situação difícil, mas também existem pessoas que olham por nós, a preocupação é muito grande, pessoas muito capacitadas. Temos colegas no parlamento muito capacitados de ambos os partidos, pessoas que realmente olham por Portugal, olham pela nação, e essa mensagem que eu deixo de esperança nas pessoas que nos governam. Peço também que acreditem nos políticos, nos que estão políticos e nos que são políticos, porque existem em todos os níveis da sociedade, existem pessoas boas, existem pessoas que não são tão boas, mas sempre temos que confiar na humanidade e confiar nas pessoas, acreditar nas pessoas. Essa é a mensagem que eu deixo aos nossos queridos amigos do Brasil, da nossa diáspora. São Carlos, uma cidade que eu gosto muito, que acabei adotando a cidade de São Carlos. Um grande abraço a todos vocês e fico à disposição de todos aqui quando vierem a Portugal. O meu gabinete está de portas abertas para tomarmos um café e, enfim, conversarmos. Um grande abraço a todos. Deputado Paulo Porto Fernandes, foi um grande prazer ter você entre nós. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo esforço. São 23 horas e 10 minutos. Ainda bem que amanhã é sábado, talvez tenha ainda um pouquinho para descansar e dormir um pouquinho até mais tarde. Um grande abraço, muita sorte, muita força nesse seu mandato e que ele seja coberto de ouro. Nós esperamos por ele. Muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço a todos. A todos os participantes, muito obrigado por terem estado connosco. Um grande abraço a todos. A gente se vê em breve. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Paulo. Obrigada, Rui. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Abraço. Excelente final de semana para todo mundo. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada.